A natureza continua a mostrar que os humanos não possuem poder absoluto. Nenhuma tecnologia pode impedir um terremoto. Nenhum sistema financeiro pode impedir uma enchente. Nenhum governo pode controlar o clima ou deter os ventos. Tudo isso expõe a ilusão do domínio humano. Ao mesmo tempo, o comportamento humano reflete essa mesma instabilidade. O aumento da agressividade, da impaciência nos relacionamentos, da intolerância no diálogo e da dificuldade de convivência demonstra que a sociedade sofre de uma doença emocional. Muitas pessoas agem impulsivamente, ferindo os outros com palavras ou ações, sem sequer perceberem que estão sendo profundamente afetadas por um desequilíbrio interior. Mas em meio a tudo isso, os escolhidos são chamados a reagir de maneira diferente. Eles não reagem como o mundo reage. Aprendem a agir com consciência espiritual, discernimento e temperança. Não fingindo calma, mas cultivando a verdadeira paz. Uma paz que vem de dentro, sustentada pela fé e pela conexão com Deus. Outro ponto importante será o distanciamento natural que ocorrerá. Alguns relacionamentos se desfarão gradualmente. Aqueles que antes estavam ao seu lado podem se afastar. E embora isso seja perturbador, faz parte do processo. Uma nova fase exige novas companhias, novos ambientes e novas maneiras de viver. Você não precisa forçar a continuidade de coisas que não estão mais em sintonia com você. O que parte agora é porque não serve mais ao seu propósito. Deus não tira as coisas arbitrariamente. Ele as tira para proteger. E muitas vezes o que parece perda é, na verdade, salvação. Nesse contexto de transformação, o silêncio se torna uma ferramenta poderosa. Não para escapar, mas como uma estratégia. Em meio ao ruído do mundo, aqueles que sabem se aquietar ouvirão a voz de Deus. Aqueles que desaceleram reconhecerão o invisível. Aqueles que recuam um pouco encontrarão clareza em meio ao caos. Portanto, se você sentir a necessidade de se retirar, de reconsiderar seus relacionamentos, de ser seletivo sobre o que recebe e com quem compartilha seu mundo interior, saiba disto. Você está sendo guiado. Os escolhidos não seguem a multidão. Eles seguem a voz da verdade que ressoa profundamente em suas almas. E quando tudo ao redor se tornar caótico, sua firmeza fará a diferença. Sua paz será um farol. Sua resolução inabalável será um espelho. E mesmo quando você não disser nada, sua presença trará cura para muitos que ainda não sabem para onde ir, os escolhidos. Quando Deus separa, é para proteger. Chegará o momento em que tudo que esteve oculto começará a vir à tona. E 2026 trará precisamente isso, as revelações. O que foi mantido por máscaras não mais se sustentará. A verdade será revelada. Pessoas, circunstâncias e sistemas que antes pareciam sólidos serão expostos, não como punição, mas como consequência de tudo que foi ignorado por tanto tempo. Para muitos, isso trará dor e confusão, mas para os escolhidos, será a confirmação. Aqueles que caminham em discernimento já sentiram essas mudanças há muito tempo. Espiritualmente, eles percebem que algo maior está em movimento, e por mais difíceis que sejam de navegar por essas rupturas, elas fazem parte de um plano maior. Em tempos de crise, uma das armas mais frequentemente usadas é o medo. Previsões catastróficas, manchetes sensacionalistas, discursos que semeiam o pânico, tudo isso se espalha rapidamente. Mas os escolhidos devem aprender a não absorver essa energia coletiva. Mantenham-se informados, mas não deixem que isso os consuma. O medo coletivo adoece a alma. Isso paralisa a mente, resseca o coração e rouba o foco. E os escolhidos não podem andar em pânico. Devem manter seus corações firmes mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É essa firmeza que os diferencia. Não porque sejam superiores aos outros, mas porque têm plena consciência de sua missão. Nesse momento, os escolhidos por Deus muitas vezes sentem uma necessidade maior de proteger suas emoções, de filtrar o que entra em suas mentes, corações e olhos, de escolher cuidadosamente com quem compartilham sua dor, seus sonhos e sua jornada interior. Isso não é frieza. É maturidade espiritual. Portanto, muitos relacionamentos chegarão ao fim naturalmente. Você começará a perceber que há pessoas que não pertencem mais ao seu caminho. Não porque sejam más, mas porque os caminhos se separaram. Forçá-las a ficar só retarda o crescimento de ambos. Quando Deus separa é porque Ele está preparando. Quando Ele se cala é porque Ele está ensinando. E quando Ele permite que algo se quebre é porque há algo melhor por vir. Os escolhidos não perdem tempo tentando reviver o que já não existe.
Eles continuam caminhando, mesmo com lágrimas nos olhos, porque entendem que a direção é mais importante do que a velocidade. Você não precisa entender tudo agora. Apenas acredite que nada está fora de controle. Simplesmente está deixando o seu controle e indo para as mãos dele. E esse é o lugar mais seguro. Se algo está desmoronando em sua vida, pergunte-se: isso me tornará mais forte ou apenas me esgotará? Essa simples pergunta pode ser a chave para entender os movimentos espirituais que Deus está realizando em sua vida. Em 2026, a força dos escolhidos estará em sua vigilância. A grande lição deste período é clara. A estabilidade não virá de fora. Não virá da economia, do governo, das instituições ou da ciência. Em 2026, o mundo continuará a se mover de maneiras imprevisíveis. Mas os escolhidos sabem que a verdadeira segurança vem somente da presença de Deus, não da ausência de problemas. Portanto, os chamados devem aprender a caminhar pelo caos com equilíbrio interior, não negando a realidade, mas encarando-a com fé e clareza. A fé dos escolhidos não é cega, é uma fé consciente. Eles veem o que está acontecendo, sentem o peso da dor ao seu redor, mas escolhem não se deixar dominar por ela. E essa proteção começa com escolhas simples, porém poderosas. Escolher com quem estar, o que consumir, o que permitir em seu campo emocional. Os escolhidos que insistirem em se expor excessivamente, tentando salvar a todos, acabarão sobrecarregados. E um coração exausto não consegue ouvir a voz de Deus com clareza. Portanto, o despertar espiritual em 2026 também inclui descanso. O descanso físico e emocional é uma forma de veneração. Honrar o corpo, a mente e a missão. A exaustão prolongada cria brechas para o medo, a confusão e a desorientação. E o escolhido não é chamado para viver à beira do colapso. Durante esse período, muitos também sentirão o chamado para se desapegar não apenas de pessoas ou lugares, mas também de ideias antigas, expectativas irreais, padrões emocionais repetitivos, controle, necessidade de compreender tudo e o medo da solidão. Deus está removendo o supérfluo para manter apenas o essencial. Algumas pessoas sairão da sua vida sem aviso prévio. Outras conexões se tornarão repentinamente frias. E em vez de se apegar, o escolhido aprenderá a se desapegar com gratidão. Compreenderá que nem toda partida é uma perda. Haverá despedidas que serão respostas a orações que nem sabiam que haviam feito. O silêncio, que se tornará incrivelmente necessário, não será vazio. Pelo contrário, é onde reside a clareza. Quando o mundo mergulhar no caos, o escolhido encontrará refúgio e serenidade. E ali, receberá direção, força e uma visão ampliada para os próximos passos. A presença do escolhido se tornará um ponto de equilíbrio para aqueles que ainda se sentem perdidos. Suas palavras, ações e, acima de tudo, sua atitude perante a vida serão sinais vivos de que as pessoas ainda podem atravessar momentos difíceis com dignidade, fé e sabedoria. Você não foi chamado para entender tudo. Você é chamado a permanecer firme, mesmo quando não tem todas as respostas. E essa firmeza transforma a realidade ao seu redor. A postura interior do escolhido em tempos de turbulência. Em 2026, haverá uma exigência muito clara para o escolhido: postura interior. Este não será um momento para ficar em cima do muro, tentando agradar a todos ou permanecer neutro em tudo. Este é o momento para definir com firmeza e consciência quem você é, no que acredita e qual é o seu propósito neste mundo. Não para fazer discursos ou criar confrontos, mas para alinhar seu coração, mente e alma com a verdade que Deus semeou em você. Esse posicionamento começa com o invisível. Começa quando você escolhe não reagir como o mundo reage. Quando você decide não nutrir raiva, medo ou desespero, mesmo quando a provocação surge. A violência não será apenas física. Em muitos casos, ela virá por meio de palavras, olhares, desprezo e manipulação sutil. E como escolhido, você precisará aprender a se afastar por um tempo, antes que sua energia se esgote. Nem toda batalha vale a pena ser travada. Nem todo confronto exige uma resposta. A sabedoria estará em saber quando recuar e quando se manter firme. A compaixão será fundamental. Em vez de retaliação, você aprenderá a ter empatia. Isso não significa aceitar abusos, mas compreender que muitas pessoas agem movidas por feridas que ainda não cicatrizaram. Essa empatia não justifica, mas protege. Ela protege você de se tornar aquilo que você foi chamado a transformar. Outro aspecto crucial é o cuidado com o corpo e a mente. A exaustão espiritual muitas vezes surge da negligência das necessidades básicas: sono suficiente, alimentação consciente,
atividade física e respiração consciente. Tudo isso faz parte do despertar para o qual Deus está lhe chamando. Fé sem equilíbrio pode se tornar fanatismo. E o alerta para 2026 não é para se tornar paranoico, mas para permanecer vigilante. O discernimento espiritual deve caminhar lado a lado com a saúde mental. O que Deus deseja não é um exército de ansiedade e exaustão, mas filhos discernentes, firmes e conectados. Sua sensibilidade espiritual se tornará ainda mais aguçada. Você perceberá emoções, presenças e intenções com mais facilidade. Os sonhos serão mais vívidos, as percepções serão mais fortes, e sentimentos inexplicáveis e inquietantes surgirão em certos lugares ou com certas pessoas. Tudo isso é Deus lhe ensinando a confiar mais na sua intuição. Lembre-se, sua luz incomodará algumas pessoas. Não é pessoal, é espiritual. Você é um lembrete vivo de tudo o que muitos escolheram esquecer. Sua integridade expõe a falsidade, sua paz dissolve a manipulação, sua fé abala estruturas. E, portanto, o mundo reagirá. Mas sua missão não é agradar, é permanecer firme. O que está por vir não é punição, é alinhamento. O que está sendo tirado não é perda, é libertação. E o que você está sentindo não é loucura, é discernimento. Um momento de luz, a missão dos escolhidos de Deus em meio à escuridão. Ao entrarmos em 2026, torna-se cada vez mais claro que este não é um período comum. Camadas mais profundas da realidade estão sendo reveladas, e nada poderá permanecer oculto por muito mais tempo. Tudo que antes estava oculto por aparências, palavras bonitas ou manipulação agora está sendo revelado. As máscaras caem, a verdade prevalece, a exposição chegou. Para muitos, essa realidade será perturbadora, até mesmo desesperadora. Mas para os escolhidos, é a confirmação de que sua vigilância não foi em vão. O discernimento que carregam em silêncio, a firmeza que mantêm apesar do julgamento, a paz que cultivam em meio ao caos, tudo isso agora se mostra necessário. Vigilância neste momento, acima de tudo, significa permanecer enraizado em Deus. Não significa viver em tensão, sempre antecipando o pior. Significa, sim, viver com a consciência de que os eventos não definem o fim da história. O mundo pode parecer estar desmoronando, mas os escolhidos entendem que o que parece destruição pode, na verdade, ser um novo começo. É por isso que sua postura espiritual é tão importante. Suas palavras têm peso, suas decisões criam impacto, sua energia influencia e até mesmo seu silêncio ensina. Não subestime sua influência. Você é colocado em posições específicas não por acaso, mas como uma resposta. Você é a resposta de Deus para ambientes que perderam o rumo. Muitos olharão para você e se perguntarão como você permanece firme. Mas essa é precisamente a sua missão. Ser um sinal de que é possível permanecer firme quando as coisas tremem. Você é a testemunha viva de que fé, vigilância e equilíbrio não são apenas conceitos, são caminhos reais. Este é o momento de nutrir sua luz, proteger sua frequência e priorizar sua conexão com Deus. A solidão que você às vezes sente é, na verdade, um convite a uma intimidade mais profunda, pois aqueles que caminham com o Todo-Poderoso às vezes precisam deixar para trás as coisas superficiais. Você não está sozinho. Uma nação está despertando, uma geração de escolhidos, geograficamente dispersa, mas unida em espírito. Corações estão conectados por uma missão compartilhada de manter a luz acesa. E essa luz, mais do que nunca, precisa brilhar. 2026 não é apenas um número no calendário. Para os escolhidos, é um tempo de revelação, de decisão e de firmeza. Tudo ao seu redor está sendo abalado, mas isso não significa que o caos triunfou. Isso significa apenas que a falsidade está ruindo. E nesse contexto, os escolhidos não estão desesperados. Eles permanecem firmes em seu lugar. Ao longo desta mensagem, vimos sinais surgindo em todos os lugares, na natureza, nos relacionamentos humanos, na instabilidade emocional coletiva. Mas o maior sinal está dentro de você. Se sua alma se sente inquieta, se seus sonhos se tornam mais intensos, se seus sentidos se aguçam, saiba disto. Não é coincidência, é Deus preparando você. O caminho dos escolhidos nunca foi fácil, sempre foi o caminho da atenção plena. E agora, mais do que nunca, você é chamado a cultivar a paz que vem do céu. Mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando, essa paz não é passiva, ela é ativa. Ela observa, discerne, permanece em silêncio e age com sabedoria. Ela não foge da dor, mas caminha através dela com propósito. Você está sendo treinado para elevar o ambiente ao seu redor. Sua presença não é uma presença comum. Ela carrega cura, luz e direção.
E quanto mais sombrios os tempos, mais sua luz será reconhecida. Não por vaidade, mas por necessidade. Há pessoas que só encontram força ao verem você firme, e isso tem sido parte da sua missão. Lembre-se de que ser escolhido não significa ter todas as respostas à mão, mas sim manter a conexão. Quando tudo ao seu redor estiver barulhento, você será chamado ao silêncio. Quando as pessoas estiverem fugindo, você será chamado à firmeza. Quando muitos estiverem se escondendo com medo, você será chamado à fé. Não porque você seja imune ao caos, mas porque você é chamado a atravessá-lo com consciência. Sua fé será testada, suas emoções serão abaladas, mas nada disso poderá derrotá-lo se você mantiver seus olhos fixos em Deus. Não perca tempo tentando entender tudo. Apenas continue caminhando. O discernimento virá ao longo da jornada. O cuidado dele o acompanha a cada passo do caminho. O céu não está em silêncio. Ele apenas fala mais alto para aqueles que estão despertos. Você não está sozinho. Uma geração inteira está despertando com você. Embora possam estar fisicamente distantes, estão unidos em espírito. E o vínculo invisível entre os eleitos será um dos pilares que sustentarão este período de transição. Apoiem-se uns aos outros em oração. Fortaleçam-se uns aos outros na fé. E lembrem-se do propósito que os une: manter a chama acesa. Ó eleitos, 2026 é um tempo de despertar, não de medo. É um tempo para discernir o essencial do superficial, para permanecer firme quando muitos desistem, para ser uma voz de esperança em meio ao desespero. Vocês fazem parte de algo maior, e o mundo precisa do seu despertar, da sua paz e da sua luz. Se você chegou até aqui, por favor, conte-me nos comentários o que mais ressoou com você nesta mensagem. Que parte tocou seu coração ou confirmou algo que você já sentia em silêncio? Vamos crescer juntos, compartilhando o que o Espírito Santo está dizendo a cada um de nossos corações.